Uma menina oprimida, uma mãe indiferente, um padrasto malvado, mas, sobretudo, uma casa que narra essa história tão complexa. Esses são os elementos do novo romance de Denise Emmer, O Barulho do Fim do Mundo, onde ela resgata um dos momentos mais caros da literatura latino-americana, o realismo mágico, que andava tão esquecido, mas que ressurge com todo o seu sentido onírico, todo o seu sentido de sonhos e realidades. Um livro inquieto, um livro bonito, um livro que deve ser lido. Denise, O Barulho do Fim do Mundo, que é seu novo romance, ele tem uma peculiaridade já curiosa, que é o narrador da história, ou a narradora, se a gente assim pudesse chamar, que é a própria estrutura física do cenário, né? A própria casa passa a narrar a história que passa-se dentro dela. Quer dizer, como é que surge essa ideia de ter uma casa como narradora, que é um pouco uma retomada do realismo fantástico, né? Na verdade, ao longo da. No, ao longo, não, no início da escrita, quando eu iniciei o romance, eu tinha um fio de ideia, que era justamente contar sobre a exploração infantil. Eu sempre tive essa ideia, baseado num fato histórico familiar, que eu prefiro não entrar em detalhes, mas eu sempre tive vontade de contar esse fato dessa pessoa, dessa jovem que foi tão explorada, né, na própria casa. E não que ela tenha sofrido os abusos de padrasto, mas ela era explorada e era uma pessoa muito tímida, muito tristonha. Quando eu comecei a escrever, realmente o ambiente, né, o ambiente físico da a casa, começou a tomar assim, uma consistência na escrita, né, muito forte. E, de repente, foi assim, não foi nada, não foi um ato pensado, mas foi espontâneo. Ela, casa, né, o ambiente onde se passava a história, de repente passou a contar a história. E isso foi assim uma, uma evolução gradativa da construção do romance. Eu não comecei o romance, assim, as primeiras linhas que eu escrevi, eu não tinha essa intenção. Essa retomada, ou essa decisão, que foi meio que da casa, não minha, porque até então eu narrava, mas ela, casa, que já era um personagem, né? Porque já tinha tantas características tão fortes, até pelos seus ex-habitantes, né? Pelas pessoas que por lá passaram, a própria casa, é engraçado, dizia, mas a própria casa começou a tomar corpo, começou a tomar conta da narrativa. Aí, quando eu percebi, ela estava contando a história, não eu. Aí eu deixei. Foi assim. Ou seja, um ato extremamente espontâneo, que eu acho muito interessante no romance, né, na escrita, porque a gente tem uma ideia inicial, meio uma sinopse, digamos que seria uma sinopse mental, né? Bom, eu quero contar uma história sobre isso e vai acontecer aquilo e tal, algumas histórias paralelas com um final mais ou menos assim. Tudo começa dessa forma, um pouco sem rumo. Mas o romance, ele vai tomando conta do escritor, do narrador. Isso é uma coisa super interessante. Na poesia, né, eu
tenho muito mais livros de poesia do sim, que prosa. sim. Na poesia também acontece isso, só que no romance você está lidando com uma certa realidade, né? Com histórias, né? Na poesia você não lida com histórias, você lida com o imaginário, com É. o subjetivo, com o O- o- inesperado. Mas esse Fala, romance, sim. embora você trate de uma questão muito trágica, permeia uma certa poesia. E há também uma coisa que me chamou muito a atenção, é que a casa, que a gente tem sempre como um símbolo de abrigo, ela que foi tão festiva, né? Ao longo da história, ela conta o circo, os barões que ali, né, habitaram. Ela vai paulatinamente se tornando uma prisão, o que a desagrada. Curiosamente, há uma sentimentalidade também nessa casa, né? Há esse sentido metafórico também, de subverter, digamos assim, a ideia primária que a gente tem de uma casa, não é? Você sentiu isso também? Não, sim, ela era uma casa que abrigava, ela era uma casa aconchegante e feliz. Ela era uma casa feliz, né? Com o decorrer da sua história, da história dela, da casa, né, foram acontecendo fatos, né, que a tornaram um pouco inabitável. Antes dessa família, né, tão vil habitá-la, habitou um doente, um pobre doente. Ele não tem culpa, mas passou essa doença, que era uma tuberculose, para ela. Ela ficou doente. Ela pegou a tuberculose e ficou doente depois, por questões mágicas, de ventos e relâmpagos e ares mais puros, ela se curou. Mas passou a ser uma casa um pouco, talvez um pouco mal assombrada e não tão procurada para ser novamente habitada por esse fato. Então veio habitar uma família, né, que um casal, na verdade, né, antes de nascer a menina, um casal de canastrões, né, que o que aconteceu é que esse casal não cuidou da casa, não teve o mínimo cuidado. Ora, não cuida da casa onde você mora, é, a casa ela vai criando teias de aranha, ela vai se quebrando, as paredes vão rachando, o piso vai ficando sujo, as baratas vão invadindo, uma série de coisas vão acontecendo que ela cada vez mais vai se tornar inabitável e foi exatamente o que aconteceu, né? E eu faço também, eu acho que um paralelo da casa com o planeta. Ou seja, a casa, na verdade, é uma grande metáfora, né? Você não cuida do planeta, o que acontece? Começam as queimadas, derretimento dos polos, temperaturas extremas, mudanças de clima abruptas que interferem na, na vida de toda a humanidade, né? De todos os habitantes do planeta. E a gente percebe, né, hoje, a gente pode perceber, sentir na pele que o planeta está doente, está extremamente É, doente. e que está cobrando a dívida. Doente nessa parte ecológica, natural, natureza. Não vou nem falar da parte das guerras, isso é uma outra questão. Mas o que eu abordo no livro, né, essa grande metáfora, que é a casa doente, é o planeta doente. A casa que não foi cuidada, o planeta que não está sendo cuidado, e cada vez mais ele tá mostrando o quanto ele está doente, o quanto ele precisaria ter sido tratado no passado. Talvez agora seja tarde. Ele já vai desmoronar, entende? Ele já entrou num processo, né, que eu até no final do livro eu coloco uma equação física, que é a entropia, né, que é a equação da desordem, né,
na verdade, é uma grandeza acho que é a segunda lei da termodinâmica. É, quando tudo começa a ficar em desordem, por exemplo, um copo em cima de uma mesa. O copo está lá estático, perfeito. Se ele cai no chão, ele se estilhaça, então é a desordem. Mais ou menos é isso. O planeta estava estático, estava bem, e de repente, por conta de vários fatores que nós humanos, fizemos com ele, ele começa a se desencontrar, a se desorientar, as suas moléculas começam a brigar entre si, e é isso que está acontecendo, né? E aí é o caos, né? É o Agora, caos, é. Aí a consequência disso é o caos. O caos é o que aconteceu com a casa, tá? agora Ela, uma coisa, essa casa ela é habitada pelo casal, né? Que é a mãe e a filha, né? Quer dizer, na verdade é a Mildinha a Mildinha, e a mãe dela e o padrasto dela, né? Que a abusa, né? Agora, é, é uma coisa interessante nisso, porque ela já nasce, a menina já parece que nasce com o estigma da servidão, né? E aí vem toda essa exploração infantil paulatina, né? Até o abuso que o padrasto sexual, exatamente. sexual do padrasto, né? Quer dizer, como é que surge isso? Como é que é a elaboração desse Sim, enredo aí? isso já era intencional. Intencional. Quando a ideia inicial, que era contar a vida de uma criatura que não teve sorte na vida, já era intencional. O padrasto também entra como um grande simbolismo, mas também uma outra metáfora que remete aos grandes brutos, né, que hoje convivem conosco. Ele é como se ele é uma pessoa que não tem nenhuma empatia pelos sofrimentos humanos, e ela nasce quando a menina nasce, não o padrasto, o próprio pai a rejeita, porque ela não é homem, porque ela não nasceu menino. Então aí eu já levo para esse lado do grande machismo, né? Da coisa que é antiga, histórica, né? E ela já nasce com estigma, quer dizer, com o defeito não só de ser coxa, mas o defeito de ser mulher. Ela já nasce com isso. Então, essa predestinação começa por aí, começa por ela ter nascido fêmea e não macho. Aí o pai a rejeita e abandona a mãe e a filha. E a mãe também não tem grande vocação maternal, e já que está ali, então que me sirva, né? É o pensamento dela, o pensamento da mãe. E agora a chegada do padrasto, ela se dá de uma maneira também alegórica, né? Quer dizer, ele vende sapatos usados por celebridades. Quer Tudo dizer, é muito alegórico, né? Porque o estilo é o realismo fantástico, né? Então tudo é possível, né? De repente ele chega dessa forma e a mãe, a mulher, né? Ela aceita qualquer coisa também. Ela não tem assim muitos critérios, né? Ele chega e fica e manda, né? E passa a ser a grande autoridade daquele mundinho, né? Que habita a pobre da casa. E aí começa mesmo o processo
de destruição da casa. Eles comem muito mal, comem porcarias, ratos, baratas. E também é um pouco alegórico, porque eu faço novamente a comparação com o planeta, que é como se a gente não cuidasse mesmo, deixasse o lixo no mar. Né? Você deixa o lixo no mar, mata os peixes. Então, é mais ou menos por aí. Essa visão canastrona que você carrega sobre esses personagens, e aí decorre uma coisa interessante, que é o aspecto mais canastrão da cultura latina, né? De certa forma, superdimensiona isso a partir do tango, né? Aquela tragicidade do tango, né? Mas vai além disso, né? Daquela cultura dramática mesmo do latino-americana, que acaba definindo as ações desses personagens também, não é? É uma leitura também interessante, de uma certa degradação cultural, não é? Sim. Eu escolhi o tango, a dança tango, porque ela é uma dança muito sensual, né? Então, para aquele casal, tinha que ter uma dança assim que os fizesse depois entrar numa relação e, né, partisse para alguma coisa mais sexual mesmo, né? Então, o tango, eu acho que ele me serviu bastante para fazê-los mais canastrões do que já eram. Então, quando eles dançam o tango, é terrível, é horrível aquela dança deles. E eles nem sabem dançar, um pisa no pé do outro, e tropeçam, e caem, e riem bastante, acham aquilo tudo, aquela tragicômico, mas eles se divertem também com aquilo, enfim. Há um momento de luminosidade, né? E eu achei muito interessante isso, né? A miudinha, ela cria um universo, de certa forma, onírico em torno dela, né? Quer dizer, ela faz dos sapatos boneca, ela tem um imaginário também, né? Quer dizer, vamos falar um pouco Sim, sobre isso. É um espaço ela de fuga dela. sim, ela tem, como eu descrevo, ela nasceu com um problema na perna, uma perna mais curta que a outra. Não é uma menina bonita, atraente, mas ela é atenta, ela não tem nenhum problema mental. Ela só é triste e resignada e oprimida. E jamais os pais, a mãe e o padrasto deram algum brinquedo para ela, alguma coisa para ela se divertir, um caderno, uma boneca, não. Então ela se apodera daqueles sapatos, né, que o padrasto deixou no meio da sala e brinca com os sapatos, que a única coisa que ela tem para brincar ali são os sapatos, né? Não tem outra coisa, porque ela é muito ocupada, ela é empregada da casa, ela é a serviçal e criança, né? Uma criança que cozinha, que passa, que lava, que varre o chão, que limpa o banheiro e ainda por cima tem que dar banho no padrasto. Isso é trágico, é terrível, é horrível, mas eu tive que contar, tive que descrever, e não foi fácil descrever a cena do estupro, né? O momento em que ele consegue finalmente prendê-la no banheiro e fazer o que fez. Não foi fácil para mim encontrar uma forma de dizer sem cair assim, digamos, não é mesmice, mas na coisa crua demais. Eu pensei, o que representa melhor um estupro? Você ficar no meio de serpentes, né? Então, eu construí toda aquela alegoria, aquela cena horripilante, em que é simbólica e que, na verdade, ele está estuprando mais, né? É contada de uma forma, eu não sei se ficou pior ou se ficou melhor, ou seja, se ficou mais chocante ou menos chocante. Todas aquelas serpentes, uma enrolando no pescoço, outra nas pernas,
as serpentes saindo pelo ralo e tal. Eu não sei se ficou mais chocante ou menos chocante do que contar realmente o fato sexual mesmo, de um estupro, né? O que acontece de fato. Aí eu não sei, aí é você que podia me dizer isso. Se ficou muito chocante aquele. Ficou uma alegoria interessante, uma metáfora diferente, né? Quer dizer, uma metáfora nova, né? Porque ela acaba resgatando todo o imaginário da serpente que se tem, né? Quer dizer, Sim, é o símbolo fálico, né? o símbolo fálico, o símbolo que leva ao pecado, o que desencaminha, né? Digamos assim, o que tira a humanidade do paraíso, né? Quer dizer, tem todo esse simbolismo Tem todo até esse religioso, simbolismo, né? exatamente. E que acaba funcionando de uma maneira muito forte, de uma maneira muito interessante. Foi um livro difícil de escrever, um livro dolorido de escrever. Como é que foi a experiência da escrita do livro? Foi um livro difícil no sentido da dor. Aí sim, foi um livro difícil. Agora, ele foi assim, escrevê-lo não foi eu não tive que pensar muito, né? Ele saiu assim os capítulos foram surgindo de forma muito espontânea, e eles foram acontecendo, tomando caminhos, mas também não foi fácil. Eu assim eu entrei numa grande viagem de sofrimento diante do fato de contar aquela história daquela criança, né, tão maltratada, uma pessoa que nasceu para não existir, não ser. E isso foi muito dolorido. Mais ainda a falta de empatia daquele homem, daquele monstro, que é o padrasto, que, como ele, existem milhões de pessoas assim, de homens assim, mulheres também, mas como a condição do homem é um A pouco própria mãe mais. tem essa, né? A mãe tem, porque, mas ela não você vê que ela tenta se salvar depois, né? E quando vê a neta, isso aí já é mais para frente do romance. Mas ele é completamente mal. Ele é o símbolo da grande maldade, da grande falta de empatia, de reconhecimento, de bondade. E ela não. Ela é uma pessoa assim que foi jogada no mundo, não teve muitas alternativas, conhecimentos, e conheceu muito pouca coisa, né? Talvez poucas pessoas. É um tipo assim que existem muitas pessoas assim que não têm muitas alternativas na vida e acabam tendo esse tipo de comportamento. É um livro que se forma de maneira curiosa, já pelo espaço da casa, ela está no raio de 100 quilômetros, não existe nada além dela. Quer dizer, Ela é um essa ambiente questão da rural. solidão, tem É, toda, esse preceito da solidão, da coisa. A gente não vai dar o spoiler final do livro, né? Não é isso. Mas a gente poderia dar um spoiler que eu achei aqui bem interessante, que é um momento de luminosidade no livro, né? A gente está falando tanto em degradação, que é o Lanterna, né? O ao Lanterna, ela cão. de certa forma, ele de certa forma reacende as esperanças da miudinha. Então, quer dizer, o livro também tem seu momento de esperança. Ele tem um momento de esperança porque é o surgimento do Lanterna, que é um surgimento mágico, né, que leva para o realismo mágico. Bom, o fato da casa ser a narradora já é de realismo mágico. Mas o surgimento do Lanterna, que é um sonho da Amildinha, então ela o pega no sonho, né? Ela pega esse cão enquanto sonha. E ele passa a existir, passa a ser real. E ele é um personagem, um personagem defensor, bravo,
valente, né, iluminado, e se transforma quando é preciso para defender mais, né, as pessoas que ele ama. E eu acho também que um outro momento de luminosidade em torno de toda essa escuridão é a filha da Mildinho, que é a menina Cel, que espontaneamente é uma bailarina que voa, né? Que dá saltos muito altos, que voa naquele sótão e quer conhecer o mundo e quer estudar balé, enfim. É um outro instante também de luminosidade. E retomada do sonho, né? Quer E dizer, do e sonho, da que esperança, né? Então, nem tudo está perdido. e da infância da própria Mildinha, né? Porque ela acaba resgatando todos os seus sonhos a partir daí, né? Mas é isso, né? Sim, a Nildinha, eu acho que ela devia ter os seus sonhos, né? Mas os sonhos da Nildinha, coitada, foram esmagados, né? Foram reprimidos completamente. Então, aquela foi a vida dela, né? Aquela foi a vida dela infeliz, triste, dessas pessoas que nascem para nada acontecer, para não conseguirem resultar em alguma coisa positiva para elas mesmas. E existem muitas pessoas assim que nascem para ser tristes, né? Para ser pessoas tristonhas, muito introvertidas, muito quietas, subservientes. Ótimo. Denise, é um livro muito curioso, um livro muito bem escrito, muito interessante, O Barulho do Fim do Mundo. Parabéns pelo livro Obrigada. e obrigado pela sua participação aqui no Leituras. Há muito eu queria conversar com você no Leituras. Muito Ah, obrigado. muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade e um grande abraço.